Dia 15 de janeiro, gente, tempo de graça, tempo bom, tempo do amor de Deus, tempo de seguir adiante, tempo de fazer deste novo ano um ano da bondade de Deus. Eu sei que você, como eu, tem visto cada dia mais notícias de catástrofes ambientais. Se multiplicam. Terremoto no Japão, esses dias atrás aí, a gente viu transtorno, estradas, um terremoto forte. E olha que eles são todos bem preparados, estruturados, os celulares tocando e avisando que era perigoso, que eram para ficar em lugares abrigados. E outros países que não têm essa mesma estrutura, e a gente tem visto aí essas calamidades que aumentam, chuva, um frio de mais de 40 graus negativos na Suécia, a pessoa sai de casa, morre congelado. Então a gente está vivendo uma erupção, uma manifestação de uma natureza que está sofrendo, um mundo que está em declínio. Como a gente pode resolver isso? São dois caminhos. O primeiro caminho é mudando os hábitos. É uma sociedade melhor, uma sociedade que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa e é solidária. Mas por outro lado é olhar que o mundo espiritual tem agido e no mundo espiritual as pessoas não têm manifestado o amor de Deus. E, gente, há coisas que não são vistas pelos olhos. Uma coisa é a pessoa ir lá e fazer um dano ambiental, causa uma catástrofe, vão poluindo o meio ambiente, poluindo o nosso ar que respiramos, fazendo indústrias para ganhar dinheiro sem ter nenhum critério de cuidado, e assim vai. Isso é muito perigoso e muito grave. Mas existe um lado que agride todo ser vivo, seja humano, seja vegetal, seja animal. E esse lado não é medido, porque a maioria das pessoas o desconhecem. E os cientistas, na sua grande maioria, também não acreditam nele. É o mundo espiritual. Ora, se o mundo espiritual não existe, então nós somos muito idiotas de rezar, de pedir para Deus, de louvar a Deus, de querer melhorar nossas ações como pessoas que amam o próximo e que amam o mundo em que vivemos, porque nada disso vai ter valor mesmo, nada disso existe, nada disso mexe o mundo. Se no mundo espiritual não existe as forças espirituais que Deus criou, então nem mesmo Deus podemos dizer que exista. E aí nós estamos perdendo nosso tempo. E se você, como eu, e se você está aqui seguindo um grupo de oração, que é o grupo de oração Filhos de Sião, e portanto sabe que há um mundo espiritual e que rezarmos juntos, e de que rezarmos cada um de nós também nas nossas casas, de que estarmos juntos em comunhão, gera uma avalanche de bênção e de graça e transforma lugares, regiões. O grupo Filhos de Sião vai estar se reunindo ali, perto do Colégio Byton Júnior, ali na Carlos Borges, número 323. Você é nosso convidado, porque presencialmente semana que vem nós vamos estar juntos e eu quero estar com você lá. Mas eu queria lembrar como que aonde tem gente rezando e gente em oração, gente fazendo com que o mundo espiritual do amor aconteça, da presença de Jesus, que é o amor pleno, esteja presente, muda aquela região. Quero contar alguns casos para vocês. Há um registro de um conjunto de ruas que ficavam lá no estado de Nova York e que estava imensamente degradada, destruída, prostituição na rua, casos graves de doenças de todos os tipos, sujeira, violência desmedida, máfias. E aí um grupo de pessoas começou a fazer um caminho de um cerco de oração. Todos os dias caminhavam por lá sem falar nada com ninguém, eu ia orando. Depois se dirigiam para um lugar e juntos eles oravam e clamavam a Deus. E foram fazendo isso por mais de um ano, fazendo esse caminhar. Iam,
rezando. Nem evangelizando, não estavam tentando converter as pessoas que estavam lá, não estavam nada, estavam agindo no mundo espiritual. Mas pessoas foram se juntando àquela oração. 2 anos depois, houve uma grande reurbanização do local. Reurbanizaram o local. O local teve uma restauração. E ao mesmo tempo que reurbanizaram, fazendo com que ali surgissem locais agradáveis, e hoje é um lugar que é muito interessante, de restaurantes, de todas essas visitações, galerias e aí prédios. Além disso, foi feito um grande conjunto habitacional de casas gratuitas para uma parte da população e uma grande casa de atendimento para grupos de autoajuda, para dependentes químicos, para pessoas viciadas em todo tipo de vícios, que é um lugar e um centro muito importante. Uma parte dessas pessoas se recuperou, uma parte dessas pessoas foi para outro lugar. Continuou no seu crime, porque na verdade a gente não tem, só a conversão pessoal muda isso. Se estabeleceram novas igrejas ali, que hoje são extremamente fortes na conversão, e vários projetos missionários. O mundo espiritual agiu. Me lembro também de um caso onde, em Manaus, uma das favelas, estive lá, o pessoal se reuniu e começou a orar no colégio, e rezando, até que Deus falou, pegue e anuncie meu nome. Compraram uma Kombi, subiram o morro da favela falando, sofreram um apedrejamento, tomaram um tiro, depois começaram a colocar um pequeno tablado, uma imagem de Nossa Senhora, para não confundir com outras religiões, e continuaram a fazer. Houve uma grande conversão de várias pessoas que fizeram uma mudança comunitária. E a última vez que eu estive lá, o prefeito havia concedido documentos de propriedade para aquelas pessoas que deixaram de ser favelados e passaram a ser moradores do seu imóvel numa grande reurbanização. De onde veio isso? Por que não aconteceu em outro lugar? Porque ali havia força espiritual. Querem ir mais longe? Um grande retiro de sacerdotes e um padre foi pedir oração para padre Emiliano Tardif. Chegou lá, era antes da missa, e eles fizeram um atendimento de oração. E o padre sentou. Na hora que ele sentou, o padre Emiliano Tardif, movido pelo Espírito Santo, teve uma profecia. E a profecia dizia assim: vou enviar para você a minha mãe. Ela irá para proteger a tua paróquia. Nos parecia uma voz tranquila. O padre estava preocupado porque ele dizia que aquela região estava toda convulsionada para a guerra. Bom, estourou a guerra. Foi a guerra que aconteceu entre os diversos países que antigamente formavam a antiga Iugoslávia. Que cidade era esta? Medjugorje. Quem apareceu lá no céu dizendo paz? A Virgem Maria. Multidões, bombas não caíram lá, ficaram preservados porque Deus enviou a sua mãe. Como começou isso? No grupo de oração, porque há um mundo espiritual. Nós acreditamos no mundo espiritual. Se você não participa do mundo espiritual, você só quer ter conteúdo, conhecimento, defender bandeiras morais, de regras da lei de Moisés ou do que for, irmão, você não entendeu que tudo isso é do mundo. Tem importância sim, mas o mundo espiritual tem força transformadora, restauradora, que faz diferença. Ali, em Cachoeira Paulista, ali onde fica a Canção Nova, que região era aquela no estado de São Paulo? A mais pobre. A mais pobre do estado de São Paulo. Todas aquelas cidades. E hoje o que é? O grande circuito da fé, com Frei Galvão, saindo do Santuário de São Paulo e chegando até a Canção Nova. E o que aconteceu com aquela região? Desenvolveu, descobriu-se minérios, água, crescimento, bênçãos. Irmão, aonde a fé está presente e há a unção espiritual, vem a bênção de todas as formas sobre aquela região. Isso acontece em todos os lugares do mundo, é só pesquisar. Então nós sabemos que
É preciso entrar no mundo espiritual para que este mundo convulsionado, aonde nós precisamos tratar melhor o meio ambiente que está fervendo e trazendo destruição, temos que trazer uma ação interior, poderosa e espiritual. Então eu vejo as pessoas ainda muito lerdas em perceber que é preciso implementar lutas no meio ambiente. Mas eu percebo também pessoas muito lerdas espiritualmente para fazer as mudanças que só podem ser feitas no mundo espiritual. Por isso que o grupo de oração é tão importante, porque é aqui que nós rezamos e fazemos as coisas acontecerem para que haja uma ação não só onde está o material, mas o espiritual. E é claro, não somente os grupos de oração, celebrações da Santa Missa, presença na comunidade, fazendo ações espirituais, não só ações de caridade e de solidariedade. Às vezes eu percebo que algumas pessoas perdem a direção e começam a fazer da igreja um lugar para solidariedade. É ruim? Não. É muito bom, porque amar o pobre e amar o próximo é o mandamento de Jesus. E não há verdadeira religião sem isso. Mas isto, sem o mundo espiritual, onde nós entramos na comunhão com Jesus, que nos salvou, perdoou nossos pecados, enviou o seu Espírito e nos move a não somente anunciar, mas viver o seu Evangelho, é obra material, que evidentemente aquele que praticar a caridade vai ter a seu favor aí na salvação. Mas não vai ser a obra transformadora, porque para transformar é preciso uma ação espiritual. Uma ação transformadora. Jesus disse, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro sobre os seus pés, Jesus disse o que para eles? Que reclamavam do preço caro daquele perfume derramado sobre os pés de Jesus, poderia vendido atender os pobres. Jesus falou, puxa vida, perdemos a chance de atender mais pobres e aí fazermos mais o que é o meu mandamento? Não. Jesus disse, os pobres sempre tereis entre vós, eu nem sempre tereis. Esta mulher me fez um serviço para a minha morte. Gente, compreender que uma coisa não exclui a outra é fundamental. Nós precisamos estar sempre muito próximos e muito íntimos daquilo que Jesus nos ensina, daquilo que Jesus está nos falando. Que temos que amar o próximo, amar todos, mas temos que viver no mundo espiritual. Por isso estamos aqui no grupo de oração, para rezar juntos, para clamar a Deus, para pedir por aquela pessoa que está em depressão, aquela pessoa que está em pânico, que tem dinheiro para fazer tratamento, ou aquela que nem dinheiro tem para fazer tratamento. Ambos precisam da proteção de Deus. Uma, para que a ação científica feita pelos médicos, terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, remédios possam ajudar a pessoa a se livrar, indo à raiz do problema, como aquela que não tem nem recurso e precisa só da mão de Deus, do poder de Deus para fazer toda a restauração. Precisamos da ação de Deus. Você que está aqui comigo, vamos rezar, vamos pedir que atinja as pessoas que estão sofrendo emocionalmente, fisicamente, materialmente e espiritualmente, que estão morrendo ou mortas espiritualmente, que nem sequer se aproximam de Deus, sabendo que Deus é Pai, que nos deu o seu Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso irmão e nosso Salvador, e que nos deu a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo que age em nós. Dê espaço para o crescimento espiritual, dê espaço. Shiri alamaricanta alabarala shiri alamarikei alamaristutikaiara handrikai alamarastericanta alabaras. Quero compartilhar com você um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita.
Veja que a gente muitas vezes fica agoniado, pensando que a gente não conseguiu fazer o que é preciso para o Evangelho despertar os corações, transformar vidas. E o Senhor diz, olha, planta a semente, a terra vai fazer sua obra. Essa é uma das missões que cada um de nós tem, plantar sementes. Plantar sementes na nossa casa, plantar sementes na nossa comunidade, plantar sementes no nosso trabalho, plantar sementes no mundo, sementes do reino. Se eu não planto a semente do reino, não vai nascer nada. Se você não plantar nada, não nasce nada. Mas se você plantar a semente do reino, a terra vai fazer seu fruto. É claro que é preciso regar para produzir mais. É claro que é preciso vir as chuvas para produzir mais. É claro que hoje em dia existem adubos, existem correção da terra, existem mecanização na terra, tudo para produzir mais. Mas sem a semente, nada serve. O mais importante é a terra e a semente. Você já observou a terra que tem ao teu redor e que está sem semente? E que é você quem tem que jogar esta semente? Que é o Sidney Telles quem tem que jogar a sua semente? Eu tenho que jogar semente em lugares onde eu não estou vendo que ninguém está jogando. E deixar. Não sei quando ela vai germinar, talvez algumas não germinem. Jesus conta a parábola do semeador, uma cai no meio dos espinhos, outra cai em solo que é de pedregulho, nenhuma delas dá fruto, outra fica muito fora da terra, vem o corvo e come. Mas algumas produzem 30, 60, 100 por um. Uma coisa eu sei, se não lançar semente, se não plantar semente, nada vai nascer. E tem muita gente que vem no grupo de oração e nunca jogou uma semente, nunca convidou ninguém, nunca levou aquilo que você ouviu para falar para alguém, nunca reproduziu, nunca compartilhou aquilo que já estava gravado, nunca usou na sua própria vida para as pessoas próximas o conteúdo que aprendeu naquela oração recebida. Ora, é você, eu, cada um de nós tem que jogar semente. Não é só deixar a semente entrar dentro de nós e virar uma boa planta. É também sermos lançadores de semente. Se eu não plantar a semente, ela não vai crescer. E quando ela crescer, Deus vai lá e vai fazer a colheita. Lança a semente. Estamos aqui para lançar a semente. Quero convidar você para a semana que vem estarmos juntos lançando a semente ao vivo, aqui na rua, na Avenida Carlos Borges, saindo da Praça da Antena, número 325. Avenida Carlos Borges, 325. Você é nosso convidado, nossa convidada, perto do Colégio Byton Júnior. Você às 20 horas na segunda-feira. Venha estar conosco, venha participar conosco. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.